Parágrafo 1. A Criada é um thriller psicológico que acompanha a história de uma jovem chamada Sophie, que começa a trabalhar como criada para uma família rica e aparentemente perfeita. A família parece ter tudo: uma casa luxuosa, um casamento estável e uma vida confortável. No entanto, Sophie logo percebe que as aparências podem ser enganosas. Parágrafo 2. Sophie é contratada pela senhora da casa, Evelyn, uma mulher elegante e controladora, que parece esconder segredos sombrios. O marido de Evelyn, Thomas, é um homem carismático, mas distante, e Sophie sente que há tensão entre o casal. Aos poucos, ela começa a questionar o que realmente acontece por trás das portas fechadas daquela casa. Parágrafo 3. No início, Sophie se esforça para se adaptar ao novo emprego. Ela é responsável por tarefas domésticas e pelo cuidado da filha do casal, uma menina pequena chamada Clara. Sophie se apega a Clara, mas percebe que a criança parece assustada e retraída, o que a leva a suspeitar que algo não está certo. Parágrafo 4. Conforme os dias passam, Sophie começa a notar comportamentos estranhos por parte de Evelyn. Ela é excessivamente controladora, monitorando cada movimento de Sophie e fazendo comentários passivo-agressivos. Thomas, por outro lado, parece tentar se aproximar de Sophie, o que a deixa desconfortável. Parágrafo 5. Sophie tenta ignorar as tensões na casa, mas eventos inexplicáveis começam a acontecer. Objetos desaparecem, portas se fecham sozinhas e Sophie ouve vozes à noite. Ela se pergunta se está imaginando coisas ou se há algo sinistro acontecendo. Parágrafo 6. A relação entre Sophie e Evelyn se deteriora rapidamente. Evelyn acusa Sophie de roubar e de ser incompetente, enquanto Thomas parece tentar proteger Sophie, criando um triângulo tenso. Sophie se sente cada vez mais isolada e paranoica. Parágrafo 7. Um dia, Sophie descobre um diário escondido que pertence a Evelyn. Ao ler as páginas, ela descobre segredos chocantes sobre o passado da família, incluindo um evento trágico que Evelyn parece estar tentando esconder a todo custo. Parágrafo 8. Sophie confronta Evelyn sobre o que descobriu, mas Evelyn nega tudo e ameaça Sophie, dizendo que ninguém acreditaria nela. Sophie percebe que está em perigo e tenta fugir da casa, mas é impedida por Thomas, que parece estar sob o controle de Evelyn. Parágrafo 9. No clímax da história, Sophie descobre que Evelyn planejava incriminar ela por um crime que nunca cometeu. Com a ajuda de Clara, Sophie consegue reunir provas para expor a verdade sobre Evelyn e Thomas. Parágrafo 10. No final, a verdade vem à tona, e Evelyn é presa por seus crimes. Sophie consegue escapar da casa e recomeçar sua vida, mas as cicatrizes emocionais permanecem. A história termina com Sophie refletindo sobre como as aparências podem enganar e como o mal pode se esconder atrás de fachadas perfeitas. Vamos refletir sobre A Criada de Freida McFadden, analisando o estilo narrativo, o impacto emocional, os aspectos técnicos e o contexto do gênero literário. Essa reflexão ajudará a entender por que o livro funciona, ou não, como um thriller psicológico e como ele se conecta com os leitores. Reflexão sobre o estilo e escolhas narrativas. Freida McFadden opta por uma narrativa em primeira pessoa, colocando o leitor diretamente na mente de Sophie, a protagonista. Essa escolha é eficaz para criar intimidade e tensão, já que o leitor experimenta a paranoia e o medo de Sophie em tempo real. A autora também utiliza flashbacks e revelações graduais para construir o suspense, mantendo o leitor engajado. A estrutura do livro é linear, mas com reviravoltas bem colocadas que desafiam as expectativas do leitor. McFadden sabe como manipular informações, revelando apenas o necessário a cada momento para manter o mistério. No entanto, alguns clichês do gênero, como a criada ingênua e a senhora da casa malévola, podem parecer previsíveis para leitores experientes em thrillers. Impacto emocional da narrativa e pontos de conexão com o leitor. O impacto emocional de A Criada é um dos seus pontos fortes. A sensação de isolamento e vulnerabilidade de Sophie é palpável, e muitos leitores podem se identificar com sua luta para ser ouvida e acreditar em si mesma. A relação entre Sophie e Clara, a criança, adiciona uma camada emocional à história, já que Sophie tenta proteger a menina de um ambiente tóxico. Além disso, o tema central do livro, as aparências enganosas e os segredos familiares, ressoa com muitos leitores. A ideia de que pessoas e situações podem não ser o que parecem é universal e gera uma conexão imediata. No entanto, alguns momentos de drama excessivo podem parecer forçados, diminuindo um pouco a credibilidade emocional. Avaliação dos aspectos técnicos e estilísticos. Ritmo. O ritmo do livro é bem equilibrado, com momentos de calmaria que aumentam a tensão e cenas de clímax intensas.
A autora sabe como manter o leitor virando as páginas, especialmente na segunda metade do livro, quando os segredos começam a ser revelados. Desenvolvimento dos personagens. Sophie é uma protagonista bem construída, com motivações claras e uma evolução perceptível ao longo da história. Evelyn, a antagonista, é um tanto estereotipada, mas sua manipulação e crueldade são eficazes para gerar antipatia. Thomas, o marido, poderia ter sido mais desenvolvido, já que sua ambiguidade nem sempre é explorada de forma satisfatória. Ambientação. A casa luxuosa e opressiva serve como um personagem adicional, criando uma atmosfera claustrofóbica que complementa a tensão psicológica. A autora descreve bem os espaços, mas poderia ter explorado mais o simbolismo da casa como uma prisão. Diálogos. Os diálogos são funcionais, mas às vezes parecem um pouco artificiais, especialmente nas cenas de confronto. Isso pode tirar um pouco da imersão, mas não chega a comprometer a experiência geral. Veredito final. Avaliando o livro no contexto do gênero literário. No contexto do gênero de thrillers psicológicos, A Criada é uma adição sólida, mas não revolucionária. Ele segue muitas convenções do gênero, como a protagonista vulnerável, o ambiente opressivo e os segredos familiares, mas não traz muitas inovações em termos de estrutura ou tema. Ainda assim, o livro cumpre seu propósito de entreter e manter o leitor intrigado. Comparado a obras semelhantes, como Garota Exemplar de Gillian Flynn ou A Mulher na Janela de A.J. Fee, A Criada pode parecer menos complexo em termos de desenvolvimento psicológico e reviravoltas. No entanto, ele é uma leitura cativante e acessível, ideal para fãs do gênero que buscam uma história envolvente sem grandes complicações. Conclusão e opinião sincera. A Criada é um thriller psicológico competente, com uma narrativa envolvente e personagens que, embora não sejam profundamente originais, cumprem bem seus papéis. A história mantém o leitor interessado, especialmente graças ao ritmo bem dosado e às reviravoltas que desafiam as expectativas. No entanto, o livro não se destaca como uma obra inovadora no gênero. Ele repete alguns clichês e poderia ter explorado mais os aspectos psicológicos dos personagens, especialmente Evelyn e Thomas. Ainda assim, é uma leitura agradável para quem gosta de histórias de suspense doméstico e segredos sombrios. Minha opinião sincera é que A Criada vale a pena para fãs de thrillers, mas pode não impressionar leitores que buscam algo mais complexo ou original. É um livro que entrega exatamente o que promete. Uma história de suspense emocionante, com alguns momentos de tensão genuína e um final satisfatório. Deixem nos comentários qual livro vocês querem que eu fale no próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar com aquela pessoa que ama ler tanto quanto a gente. Até a próxima. E lembrem-se, um livro é sempre uma nova aventura esperando por você.